você vai continuar seu raciocínio, mas olha só, o velho viaduto do Galeão, Sim. que hoje ainda é utilizado para o tráfego de veículos, não está interditado, hoje interditado especificamente para que os torcedores cheguem a pé. Sim. Esta é uma medida que já foi tomada em 22 e que é bem inteligente, né? Mas continua, não, essa é a parte que, inclusive, que eu lembro que um torcedor subiu no ônibus ali, ó, na hora que tá lá naquela aglomeração, teve uma imagem bem emblemática justamente desse viaduto, mas eu acho que essa imagem é de 2019. Não sei se foi em 2021 ou 22, acho que foi da primeira vez que tinha toda aquela questão de quase 40 anos, né, que o Flamengo não chegava numa final de Libertadores, que aí são coisas completamente diferentes, né, 2019 e agora 2025. Mas se eu não estou enganado, a imagem emblemática desse viaduto é de 2019. Enfim, agora a gente já consegue ver uma organização bem melhor, né, uma organização bem melhor, bem mais tranquila, por isso que a gente acredita que realmente não vai demorar muito, mas a gente já consegue ver no fundo ali também, ó. Olha o engarrafamento na linha vermelha lá, você está conseguindo ver? Na segunda ponte? No segundo plano lá? Isso mesmo. O engarrafamento na linha vermelha justamente por isso, justamente por conta das proibições, né, por conta dessa chegada do ônibus do Flamengo ao aeroporto. Lembrando para quem não é do Rio de Janeiro que a linha vermelha é uma via expressa sem sinais de trânsito que liga a região central da cidade. Ela é a extensão da saída do túnel Rebouças, da Zona Sul, e aí ela sobrevoa ali a parte de São Cristóvão, onde era o antigo elevado Rufino Pizarro, e depois envereda, passando pelo Fundão, pela Maré, pela Ilha do Governador, e vai para a parte do acesso à Dutra e antes ao Washington Luiz. Né? Vai para a Baixada, né? Baixada Fluminense. Então, é uma via interestadual, porque intermunicipal, dentro do estado do Rio de Janeiro, porque Duque de Caxias, Nova Iguaçu já são outros municípios que pertencem ao estado do Rio, mas não são a capital, e o engarrafamento já está acontecendo. Vimos há pouco ali a imagem, né, da galera chegando também de moto, enfim, muitas pessoas se aproximando do Galeão. E tem mais uma enquete aqui no nosso YouTube, que é a seguinte: quem faz mais falta para o Flamengo? Eu acho que essa aqui é barbada. Mas está no nosso YouTube, então participe, vote, interaja conosco. Já somos mais de 2.000 torcedores acompanhando a gente aqui pelo YouTube, e você vai atualizar pra gente aí os números do TikTok. O TikTok tá 3.6, pode subir mais, hein, gente? A gente já chegou, em 6 mil. Quase 6 mil, né? A gente já chegou em 6 mil, pode mandar aí pra galera, vamos ó. Lá, vamos ficar aqui até o Flamengo embarcar. Exatamente. Até o Flamengo embarcar. Pô, vambora. No mesmo voo, quer coisa melhor? Porque ainda não conseguiram imprimir a tecnologia dos Jacksons. Senão a gente estava lá dentro. A gente se teletransportava para dentro do avião. Quem faz mais falta ao time do Flamengo? Me diga. Pedro ou Plata? Eu acho que essa é barbada. Não, essa daí é mole. Pô. Embora eu reconheça, Jair, se eu quero a tua opinião também, que o Plata, embora tenha tecnicamente caído de rendimento, e eu acho que muito em função do psicológico, me parece um exemplo clássico de jogador que, pelas 3 expulsões no intervalo pequeno ali de 45, 50 dias, eu acho que ele começou a ter um pouco mais de insegurança para certos movimentos em campo. Não sei se ele ficou com aquela sensação de que ele é, entre aspas, perseguido pela arbitragem. Eu acho que das 3, 2 foram justas. Ele só não foi justo lá contra o Estudiantes. Exato. Ali foi injusto, né? Ficou provado que foi injusto. Mas, assim, no geral, o torcedor sabe que ele é um jogador de qualidade, mas percebe nele uma queda de rendimento. Eu acho que é unânime essa análise. Mas, ao longo da temporada, o Plata se mostrou, nos momentos que o Flamengo precisou de alternativas ao jogo ofensivo, porque era muito óbvio ver o Flamengo ali com o Pedro, quando o Pedro estava machucado, com o Bruno Henrique. Antes do Samuel Lino era o Cebolinha pelo lado esquerdo, ou então era o Michael, e lá pelo lado direito era o Luiz Araújo, quase que intocável. Quando chega o Plata, e ele com essa facilidade, inclusive, para taticamente fazer a função de centroavante, ele foi útil em alguns momentos. Houve fases da temporada em que ele conseguiu entregar alguma coisa. Não é ainda aquele jogador que tecnicamente ele pode ser, e que talvez nos bons momentos do Valladolid ele até foi. Mas depois ele caiu muito de rendimento. Na seleção não consegue também ter uma regularidade. É aquele cara, você que é peladeiro dos bons, que você olha para o sujeito e diz: cara, tu tem futebol, tu sabe jogar bola, a tua entrega pode ser melhor. Cara, o Plata muito útil, né? Porque assim como o Carrascal, que chegou depois, o Plata joga nas 4. O Plata jogou na ponta esquerda, jogou na função do Arrascaeta, cara. Porque no momento não tinha um Carrascal. Precisava de alguém por trás do centroavante. O Plata fez isso. O Plata jogou aberto pelo lado direito, e o Plata também jogou de referência. O Plata, enfim, a temporada dele, assim, ele foi muito útil, mas para mim não tem comparação entre Pedro e Plata. Para mim não tem comparação. Essa discussão, o Pedro faz muito mais falta, até porque não existe outro jogador com a mesma característica do Pedro no elenco do Flamengo. Ponto.
Você passou muito tempo debatendo recentemente aqui nos canais ESPN, um tema que a gente participei de 2 debates com você sobre isso, que eu acho bem bacana para a gente desenvolver agora, acompanhando a nossa enorme audiência e convidando o fã de esporte a concordar, discordar, a debater com a gente, que é a história da memorização de movimentos. Sim. O time do Flamengo, você sustenta essa teoria, ele já é condicionado nos seus movimentos ofensivos a ter o Pedro, a referência, o pivô que sai, puxa a marcação e abre espaço para o facão da Arrascaeta, para as infiltrações em diagonal dos homens de lado de campo, sendo eles o Luiz Araújo, o Lino, o próprio Carrascal. E que eu, até num debate que eu tive com você sobre isso, eu falava sobre uma percepção que eu tenho que o Flamengo é capaz de ter outros movimentos, mas você acha que a diferença de eficiência cai? Teoricamente. Cara, então, não, a questão pra mim são os movimentos automáticos, cara. Essa pra mim que é a questão dessa discussão. Pra mim é um ponto muito bom, muito importante da gente conversar. A questão é que, assim, tem a movimentação automática, que às vezes é, por exemplo, tá? O Arrascaeta pega a bola no lado esquerdo, ele já sabe que o Samuel Lino, por exemplo, vai estar aberto e com o Ayrton Lucas ou o Alexandro podem fazer ultrapassagem. E aí ele já entende que a defesa adversária já vai dar um passo pro lado. E aí é nesse ponto que a defesa dá um passo pro lado e abre o setor de defesa, o meio ali da zaga, que é justamente onde ele achava geralmente o Pedro para fazer o pivô. Era ali o bate, era o Pedro fazendo a parede para ele chegar e finalizar pro gol. E aí é justamente essa diferença que acontece sem o Pedro. O Plata não vai fazer pivô. O Bruno Henrique não vai fazer pivô. Então essas movimentações mais automáticas que mudam com a ausência do Pedro. Sem dúvida. Nós temos a tela sobre o Arrascaeta aí, ó. Dos 72 jogos do Flamengo, ele fez 59, são 23 gols em 2025, primeiro no ranking próprio do Flamengo, 17 assistências, ele também é o líder nesse quesito de assistências, participação, né, minutos por participação em gol, 102 minutos,4 para poder participar de algum gol marcado pelo Flamengo. É o primeiro jogador do elenco a garantir vitórias com gols marcados, 8 no total, e também é o primeiro a garantir vitórias com assistências que ele deu para gols em resultados positivos do Flamengo, 7 no total. Somando os dois quesitos, são 15 vitórias em que, através dos pés do Arrascaeta, o Flamengo chegou aos resultados positivos. Por dedução finita, e aí a matemática é uma ciência exata, o torcedor pode não gostar muito do que eu vou dizer agora, mas por dedução finita, é comum e até natural a gente supor, porque não é uma análise consistente, não é em cima de fatos, é de conjecturas, de projeções, é comum a gente supor que sem ele o Flamengo não estaria chegando onde está chegando na temporada. Não, acho que o torcedor entende perfeitamente, não tem nem essa do torcedor não gostar. Olha os números, cara, é surreal, são 40 participações ali em gols, cara. A temporada do Arrascaeta é absurda. É uma temporada absurda. A gente já falava do Arrascaeta, do impacto que ele teve, por exemplo, em 2019. E aí, desde que o Arrascaeta chegou no Flamengo, tem essa questão da questão física dele. Que ele chegava mais arrebentado no segundo semestre. E esse ano, inclusive, nessa temporada, o Felipe Luiz falou sobre isso. Falou justamente sobre você preparar o Arrascaeta para ele ter a continuidade no ano todo. E a gente está conseguindo ver o que ele está fazendo nessa temporada, que é brincadeira. A melhor temporada dele com sobra do Flamengo. Pra mim, não só pelos números, pelo desempenho, né? Mim, sim. É porque analisar número é fácil, agora rendimento tem que ter os jogos, né? Não foi ontem, foi no jogo de sábado. O Arrascaeta pegando a bola e dando um tapa na frente, correndo, carregando a bola. Você vê fisicamente ele tá voando. E a gente está falando de novembro. Imagens de Lima já, né? De Lima. É isso, Vitão? São as imagens? Durante o jogo, né? Lá em Lima, acompanhando o jogo, a torcida assistindo ao jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, imagens recuperadas. Olha quanta gente já está em Lima, né? Sim, sim. Você sabe que quando o Flamengo passou para a semifinal, um amigo mandou uma mensagem para mim, quando passou para a semifinal, para enfrentar o Racing, e me disse: você que entende de futebol, eu acho engraçado quando os amigos fazem isso com a gente. Você deve passar por isso também. Passo. Você que entende de futebol, compra a passagem para Lima ou não? Cara, até agora eu tenho avisado os meus amigos, eu tenho avisado na hora certa. Sabe como eu respondi para ele? Alguma vez o Flamengo ficou fora de uma final, chegando a uma semifinal? Ele me disse não. Eu falei, então compra, irmão. Posso te falar? Errado, né? Posso te falar? Em 2019, eu falei pro povo para comprar nas oitavas. É o chamado deixou chegar. Falei nas oitavas. Ano passado do Botafogo, aí eu posso falar, minha comadre, ela não quis comprar. Ela tava com medo e tudo mais. Eu falei para ela nas oitavas também. Falei, compra.
Ah, mas ainda tem muita coisa, tal, Palmeiras, São Paulo, né? Eu falei, compra. Compra porque o Botafogo tá jogando muito, talvez fique mais caro. Então, o tricolor do Fluminense é a mesma coisa. Porque o Fluminense foi no Maracanã. Mas eu acabei falando, olha, Compra o ingresso. já vê ingresso aí, porque eu acho que o Fluminense vai chegar. Então eu tenho avisado os meus amigos aí na hora certa. Segue a enquete. Quem faz mais falta no time do Flamengo? Pedro ou Plata?